A gente poderia estudar todo o capítulo 10 de Lucas, né? Só que isso ia exigir muito tempo, né? E os irmãos iam começar a ficar com fome e depois iam reclamar do missionário, né? Então a gente vai se concentrar só no versículo 2 e o versículo 3. Mas antes, vamos voltar um pouquinho no último versículo do capítulo 9, que é o versículo 62. Lucas 9, 62. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, o capítulo anterior, ele já termina com palavras fortes de Jesus acerca dos crentes que dizem para Deus: eis-me aqui, Senhor. Mas depois eles viram as costas e deixam o trabalho de Deus. Quantas vezes, até no cântico, né? A gente fica emocionado, levanta a mão, eis-me aqui, Senhor. Mas e na hora do vamos ver? E na hora de trabalhar para o Senhor? Onde é que fica esse eis-me aqui? E Jesus, ele deixa claro aqui no versículo: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que é ser apto? Ser apto é ter aptidão, é estar qualificado. O crente que decide trabalhar para Deus, mas fica olhando para trás, né, para aquilo que poderia estar fazendo para o seu próprio lucro ou para o seu próprio prazer, ele não está qualificado para o reino do Senhor. É o crente que diz: eu tenho que ir lá na igreja hoje, né? Tenho agora esse compromisso que eu disse para o Senhor, eis-me aqui, mas eu podia estar jogando bola, né? O pessoal do meu serviço foi lá jogar bola, mas eu não posso ir porque tenho que ir para a igreja, tenho que fazer meu trabalho. Mas você disse: eis-me aqui, Senhor, né? No contexto do serviço da igreja em geral, né? E não só nesse contexto, também no contexto de missões. Jesus, ele começa aqui, ele termina o capítulo 9 com essas palavras. E por que muitas vezes nós deixamos de trabalhar para o Senhor? É uma pergunta interessante. Por que muitas vezes a gente deixa de trabalhar para o Senhor? É porque a gente pensa que trabalhar para Deus não paga as contas. A gente pensa que trabalhar para Deus não põe comida na mesa. O brasileiro pensa assim, né? E por isso, muitas vezes a gente deixa de trabalhar para o Senhor. Mas, irmãos, eu sou testemunha de que nesses 7 anos que a gente está na África, nesses 14 anos desde que eu fui para o seminário me preparar para missões, nunca ficou uma conta para pagar. Nunca teve um dia que eu não tive um prato de comida para comer. Nunca. Nunca. Trabalhar para Deus põe comida na mesa, sim. Trabalhar para Deus paga as contas, sim. A gente passa dificuldade? Passa, né? A gente passa aperto? Passa. Mas quem é que não passa? Quem é que não passa? Se eu perguntar aqui, quantos dos irmãos aqui nunca passa aperto e nem dificuldade de levantar a mão? Quantos vão levantar? Porque todo mundo passa aperto, todo mundo passa dificuldade, né? Então a gente também passa, o missionário também passa, né? Isso não é diferente para o crente, para o pastor, para o missionário, isso é normal. Jesus diz: no mundo tereis aflições. O mundo está um caos,
né? A crise, a corrupção, e não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? Mas por que a gente pensa assim? Por que a gente acha que trabalhar para Deus não paga as contas? Por que a gente acha que trabalhar para Deus não põe comida na mesa? É porque a gente ainda não conhece a Deus o suficiente. Nós ainda não conhecemos a Deus o suficiente para confiarmos nele, para confiarmos na provisão dele, no cuidado dele. O dedo que aponta a direção pertence à mão que dá o sustento. O dedo que aponta a direção é o dedo de Deus. Deus provou seu amor por nós ao enviar Jesus Cristo. Será mesmo que Ele nos desampararia se nós decidíssemos gastar um pouco da nossa vida no serviço dEle? Ele deu Jesus Cristo. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Será mesmo que Ele vai nos desamparar se a gente decidir obedecê-lo? Se a gente decidir fazer o trabalho dEle? Ele não vai, irmãos. Ele não vai nos desamparar. Quando Jesus comissionou os 70 discípulos, Ele deu instruções importantes. Nós vamos considerar o verso 2 e o verso 3. No verso 2, vou ler mais uma vez. Jesus diz: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Então vejam que há muito trabalho a fazer, mas poucos trabalhadores. E como os irmãos viram nos slides, né? Como os irmãos viram lá na vila de Malema, onde a gente tem ajudado, onde a gente ajudou por 6 meses, né? São pelo menos 15 igrejas ali, são mais, 15 foram as que participaram, né? E não tem quem ensine. É um pastor para 50 igrejas, como é que ele vai ensinar 50 igrejas? Em um ano ele não consegue visitar todas. Então, tem muito trabalho para fazer, mas tem pouco trabalhador. E o Brasil tem sofrido com a famosa crise, né? A crise atual, que não é mentira, ela está aí. Uma crise de desemprego. Meu cunhado lá em Fortaleza, a firma dele faliu, ele simplesmente perdeu o emprego. Né? Faliu. Ele e todo mundo que trabalhava lá ficou desempregado. Né? E isso tem acontecido ao redor do Brasil todo. Né? Crise de emprego, de desemprego, aliás. E há muitos trabalhadores, mas pouco trabalho. Né? Tem muita gente passando mal. Mas no contexto espiritual, no contexto da palavra de Deus, é o contrário. Né? Tem muito trabalho, mas pouco trabalhador. Né? É o contrário. A realidade do Senhor, ela é oposta, né, aqui. E há muita gente, em pleno século 21, que nunca ouviu o Evangelho. Basta você sair um pouquinho e ver. Tem muita gente, muitos povos inteiros, etnias inteiras, morrendo e indo para o inferno todo dia. Por quê? Não há trabalhadores suficientes na seara. Porque os trabalhadores de Jesus não querem fazer o trabalho. Em Moçambique, a gente acabou de fechar um trabalho por falta de obreiros.
um povo islâmico, né? Não posso falar o nome do povo, mas vai continuar sem o evangelho por mais algum tempo, né? Só tinha um casal, o casal adoeceu, saiu, o trabalho foi fechado. Não tem ninguém para mandar para lá. Já são 15 anos que a missão está lá. E nesses 15 anos que a missão está lá, esse povo ainda também não ouviu o evangelho. Tem um outro povo que nem nunca foi aberto o trabalho, porque nunca teve obreiro para mandar para lá. E como que esse povo vai ouvir o evangelho? Quando que eles vão poder ler a palavra de Deus? Meditar na palavra do Senhor. Eles não têm a palavra de Deus na língua deles. Não tem ninguém lá para ensinar. Quando que eles vão ouvir o evangelho? Não sei. Faltam trabalhadores. E Jesus exorta os crentes a orar. A orar, pedindo ao Pai que levante mais trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a seara. E eu pergunto, você tem orado por esses povos? Você tem orado por todos esses povos que não têm acesso ao evangelho? Que estão morrendo e indo para o inferno? Eu não estou perguntando à igreja como organização, não. Porque eu já conheço a Igreja Batista Central aqui já há muitos anos. Eu sei que é uma igreja missionária, mas eu pergunto você como crente. Você tem orado por esses povos? Para que o evangelho chegue até eles? É ordem de Jesus. É ordem de Jesus. Se você não tem orado, por que você não tem orado? Se Jesus te mandou orar por esses povos. Jesus te mandou orar por mais obreiros. Orar por missões é ordem de Jesus. É ordem de Jesus. Rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Então, ore por missões. Ore por mim, pela minha esposa, pelos meus colegas missionários que estão lá e os outros colegas ao redor do mundo. Ore por missões. Mas cuidado, né? Cuidado. Porque quando você começar a orar por missões, pode ser que Deus diga assim: você está orando para eu mandar mais obreiros, né? É você mesmo que eu quero mandar. É você mesmo que eu quero enviar. Né? Então, esteja atento à voz do Senhor. Que quando você começar a orar por missões, que é a ordem dele, pode ser que ele chame você. Para que você também seja um missionário. Para que você também vá completar essas brechas. Né? Completar o trabalho do Senhor. E será que você estará pronto para obedecer a Deus? E até uma pergunta mais profunda: será que Deus pode contar com você? Irmãos, a gente pode contar com Deus para o que a gente precisar, não é verdade? Se a gente está doente, a gente ora. Se a gente está com uma necessidade, a gente ora. Né? Para qualquer situação, nós temos certeza que Deus é soberano e que Ele ouve as nossas orações e a gente pode contar com Deus. A gente pode contar com Ele. Mas a pergunta é: será que Deus também pode contar conosco da mesma maneira que a gente conta com Ele?
Será que Deus pode contar conosco para o trabalho que Ele mesmo nos chama para fazer? Fica o desafio para os irmãos. E no verso 3 nós vemos de novo o ide. Versículo 3. Ide, eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Ide. Ide. A obra do Senhor não é estática. Ela exige uma ação. A ação de ir. De pregar o Evangelho. De sair da sua zona de conforto. Jesus saiu da zona de conforto dele. Ele deixou o seu trono de glória. E nasceu não como rei. Nasceu como carpinteiro. Ele cumpriu o ide do Pai. E ele veio. E Jesus também explica que não será um trabalho fácil. Ele não está nos enviando para pregar para um povo receptivo, um povo carinhoso. Não, ele diz, eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. O que acontece se uma ovelhinha entra no meio de uma alcateia de lobos? Vira almoço, né? A ovelhinha vira almoço. Jesus nos envia a pregar a povos cruéis. Ele nos envia como ovelhas em meio de lobos. É preciso vencer o medo e encarar o desafio. Não é errado ter medo. Nós somos humanos, né? Não é errado ter medo. O errado é deixar que o medo te imobilize e não deixe você fazer o trabalho do Senhor. Vocês acham que eu não tenho medo de pegar aqueles barcos lá? Né? Aquele rio cheio de crocodilo, hipopótamo. Né? Se afunda ali, meu filho, só pela graça. Né? Tenho medo sim, mas não vou deixar de fazer por causa do medo. Né? E vencer o medo, encarar o desafio, o trabalho que ele nos chama a fazer é perigoso, tem um perigo de vida. Né? Pregar para povos radicais na África é tão perigoso quanto pregar para os traficantes na favela. O perigo é o mesmo. Mas Jesus diz, ide, enfrentar perigos nas estradas, né, nas florestas, nos rios, nos ares, né, aviões cacarecos, às vezes você não sabe se vai chegar ou não, ou se o avião vai cair, ou mesmo os perigos da cidade que todo mundo conhece, né, não podem ser desculpa para deixar de fazer o trabalho do Senhor. Jesus ele nos advertiu que somos como ovelhas em meio aos lobos. Só que o mais legal desse caso é que se o lobo ouvir a mensagem, ele se torna em ovelha. Se o lobo ouvir a mensagem, ele se torna em ovelha. Serão transformados. E eu sei que você um dia também foi lobo. Eu também fui. Né? Todos nós fomos lobos, mas fomos transformados em ovelhas. E não se envergonhe de ser ovelha, ok? Né? A juventude aí talvez está pensando, não, mas eu quero ser um lobo, né? Quero ser lobão. Não se envergonhe de ser ovelha, tá bom? Porque Jesus é a ovelha principal. Jesus é o Cordeiro de Deus. Amém? E Ele te chama hoje para fazer os trabalhos dele.
E eu pergunto de novo, será que Deus pode contar com você da mesma maneira que você conta com Deus? Ele te chama para os trabalhos dele. Ele te chama para alcançar esses povos que ainda não ouviram o Evangelho, que carecem da salvação. Ou mesmo esses que ouviram, mas que não entenderam nada e que precisam de discipulado. O trabalho é grande, é muito grande. Lá em Moçambique nós precisamos de mais 15 famílias. 15 famílias, só com a nossa missão, né? Com a missão Novas Tribos. E fora as outras necessidades. Nós precisamos de mais 15 obreiros. São enormes as necessidades. Então estejam orando para que Deus levante mais obreiros. Quem sabe dessa igreja, né? Quem sabe? Mas estejam orando para que o Senhor envie mais obreiros para a seara. O campo precisa de mais missionários. Amém?